Fala família, tudo bom? Meu nome é Maurício Carvalho, eu faço letras português e japonês na UFRJ e vou estar aqui com vocês em gramática. Lembrando que eu também fui aluno aqui do pré-vestibular comunitário, né, no ano de 2018, né, fiquei também em 2019, né, porque eu entrei no segundo ano. Então, cá aqui estou eu junto com essa equipe maravilhosa aqui que está aqui compondo o pré-vestibular agora de forma online, certo? O conteúdo de hoje vai ser sobre figuras de linguagem, como vocês estão vendo aí, né? Bem, o conteúdo de hoje vai ser sobre figuras de linguagem, certo? Eu não vou me aprofundar muito em conceitos de figuras de linguagem e tudo mais, só vou me dar umas passadinhas aqui, né? E a gente vai pegar mais a questão do contexto, né? Como ela é aplicada em exemplos. Porque é isso que o Enem cobra, né? O Enem não cobra, né, direitinho o que é a figura de linguagem, ou para identificar a figura de linguagem que está ali. Não, ela vai entrar no contexto, geralmente em literatura, em poema, em charge e enfim, essas coisas assim, certo? Então, para definir aqui bonitinho, figuras de linguagem, trata-se do emprego, né, de palavras, né, da linguagem, né, de uma maneira diferente do usual, né, e no que diz respeito a sentido, ideia que você quer transmitir e tal. Ou seja, você vai pegar uma palavra totalmente fora do contexto que ela tem, né, sendo conotativo, denotativo, você vai pegar uma palavra totalmente diferente do contexto e vai aplicar numa maneira com que você quer passar uma ideia, certo? Então eu fiz uma classificação aqui, né, que são 4, que é figuras de tropos ou de palavras, figuras de sintaxe, né, ou de construção, pensamento e figuras de som, certo? Vamos agora para a primeira, que são as figuras de palavras ou figuras de tropos, né? Definição bonitinha, trata-se da mudança do sentido real das palavras para o sentido figurado. Ou seja, eu vou pegar uma palavra, e vou mudar o sentido figurado, o sentido que não é o do dicionário dela, né? Aí tem todas essas aí que estão aí. Tem comparação, metáfora, metonímia, catacrese, perífrase e sinestesia, certo? Então, começando com comparação, definição bonitinha, o próprio nome diz. É uma comparação entre elementos com características comuns, certo? Você vai pegar, né, um elemento, vai comparar com o outro e vai pegar o que eles têm em comum. Eu coloquei aqui para vocês algumas conjunções de comparações, né, que são mais fáceis assim para você identificar como é uma comparação, certo? Aí tem como, tal qual, assim como, tão quanto e etc, etc, etc. E assim vai, sabe? Então aqui tem um exemplo bonitinho, né, de comparação que é: minha alma é como um pastor, né, conhece o vento e o sol. Bem, minha alma é como um pastor conhece o vento e o sol. Aqui ele está dizendo que, né, minha alma tem uma característica comum com o pastor, que conhece o vento e que também conhece o sol. Pegaram assim essa diferença? Não, pegaram assim esse conceito? Certo? Minha alma é tal qual, é assim como, e etc. Só geralmente substituindo que você vai conseguir identificar. Beleza? Agora vamos a metáfora. Metáfora é um emprego de uma palavra fora do seu sentido habitual, né? E com base assim numa comparação subentendida, sabe? Ela tá ali, escondida, ali embaixo, entendeu? Tipo, se você pegar as letrinhas, sabe? Tirar assim, sabe? Por trás assim das cortinas, você vai ver que tem uma comparação ali subentendida. Beleza? E também uma característica diferente, né, da metáfora, tem-se uma característica comum ou uma situação comum, sabe? Entre seres. Você vai ver muito em questões históricas que vai usar esse tipo de metáfora, certo? Bem, o Brasil está vivendo um fascismo, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma comparação subentendida. Você vê que eu não estou falando como um fascismo, eu estou falando um fascismo, certo? Por quê? Porque é uma característica comum, que é a censura, sucateamento da educação, sabe? São situações comuns que ocorreram no fascismo que estão ocorrendo no Brasil. Pegaram essa afirmação? Agora, para amenizar um pouquinho aqui, né, vamos definir outra coisa, por exemplo, ela é uma flor, né? Ela é uma flor, né? Na real, assim, se você, né, tirar assim o ela entre o flor ali, você vai ver que é como uma flor, né? Tá ali a comparação subentendida, você vai ver que é como uma flor em algumas características comuns da flor. É cheirosa, ela também é cheirosa,
Beleza, ela também é bela, né? É espinhenta, ela também é espinhenta, pode ser também aí. De acordo com o que você quiser falar da pessoa, né? Falar bem ou falar mal. Aí, é coisa. Certo? Aí tem aqui um exemplozinho de metáfora, né? Toda profissão tem seus espinhos, né? Aqui no sentido, ele quer dizer que toda profissão tem o seu... a sua dificuldade, né, seu desafio, seu obstáculo, é mais ou menos assim, certo? Então, metáfora, né, comparação ali por baixo das letras, né, ali embaixo, ali implícita ali, certo? Metonímia, substituição, né, definição aqui, a substituição de uma palavra por outra, mas elas têm alguma relação entre si, né? Aí eu coloquei algumas relações aí entre parênteses para você, né, que geralmente podem ser do continente pelo conteúdo, do que está dentro pelo que está fora, a parte pelo todo, etc e tal. É como, por exemplo, um copo, que vocês estão vendo um copo. Então, eu estou o quê? Bebendo um copo de água. Ou seja, eu estou bebendo um copo ou estou bebendo água? Eu não posso beber o copo de água. Eu posso comer o copo, mas eu posso acabar ficando envenenado, né? Tipo, se for um copo de vidro, né? Enfim, né? Eu estou bebendo o copo de água e não a água em si. Bem, tem o polissíndeto, né, que trata-se da repetição de conectivos. É o famoso tique, né, do tipo isso, tipo aquilo outro. Você vai ver ele muito em textos, né, em poemas literários, né, em textos literários. E também é um tique que as pessoas falam, né, e tudo mais. Certo? Aqui tem um exemplo bonitinho aqui, que é e a névoa, e flores, e o doce ar cheiroso, e tal, e etc, e pronto. Certo? Bem, temos o assíndeto, né? Como o polissíndeto é a repetição de conectivos, o assíndeto é a ausência de conectivos, certo? É totalmente o contrário, certo? Aqui temos o exemplo, né? Erguem-se os colos, voltam as cabeças, move-se os troncos, move-se os troncos, voltam, o vento se suspende, né? O E ali tá implícito ali, né? Move-se, ergue-se os colos e voltam as cabeças, né? Move-se o tronco e o vento se suspende. Ok, vai. Próximo. Anacolto, né? Que são termos soltos na frase, né? Um termo que você coloca ali entre vírgula ou não, mas que não tem muito a ver, sabe, com a frase principal, sabe, com a frase em si, né? Ali tá tá em negrito aí destacado, eu não me importaria, né, a desonra do mundo, tal, o eu ali tá meio solto, né? Sendo que se você tirar não faz muita diferença ali, né? Não faz diferença nenhuma porque é um termo solto na frase, certo? Agora temos aqui outra, que é a inversão, né? Figura de linguagem de inversão, ou hipérbato, né? Ela tem outro nomezinho, que é o hipérbato, né? Que é a mudança na ordem natural da oração, né? Aquela ordem natural lá que é o sujeito, verbo, predicado, então vai ser invertida, aquela ordem que a gente está acostumado a ver, certo? Aí aqui temos um grande amor espero encontrar, né? Sendo que a ordem que a gente está acostumado seria eu espero encontrar um grande amor, né? Ou eu, né? Sujeito, espero, verbo, predicado, encontrar um grande amor. Beleza? Bem, agora a próxima figura de linguagem temos a silepse, né? Que é a concordância pelo termo que está ali subtendido, né? É que nem você tirar das cortinas ali as letrinhas, mas só que você vê uma outra palavra por baixo daquelas letrinhas, certo? Vamos ver isso aqui, né? Exemplo, né? A turma da faculdade organizou uma festa e me convidaram, né? Você vai ver que não tem muita concordância de plural, né? Com a turma da faculdade com e me convidaram, né? Se você vir pela palavra, mas se você levantar a cortina, você vai ver que a turma da faculdade são os alunos, né? Então, os alunos, né? Tipo, os alunos organizaram uma festa e me convidaram, né? Então tá ali aquela concordância de gênero, aquela concordância de número,
né, tá ali embaixo das cortinas, tá ali subentendido, certo? Próxima figura. Bem, temos a anáfora, né, que caracteriza pela repetição de palavras, certo? Para você dar ênfase, sabe? Nem um minuto se passa, nem um inseto esvoaça, nem uma brisa perpassa sem uma lembrança aqui, né? A diferença do polissídeto para a anáfora é que a anáfora vai dar ênfase, né? Tipo, nem isso, nem aquilo outro, sabe? Você vai enfatizando o que você quer, sabe? Na frase, sabe? Na construção ali, você vai enfatizando. Então, essa é a diferença aí, né? Para caso surjam dúvidas. E com isso, a gente fecha aqui as nossas figuras de sintaxe ou de construção. Bem, aí temos a primeira figura de linguagem, que é a antítese, né? Na qual aproxima palavras de sentidos opostos, certo? Aqui temos o exemplo, né? A parede branca ficou quase preta de tanta sujeira, né? Temos as palavras de sentido opostos aqui, né? Branco e preto. Mas você quer meio que aproximar, né? A aproximação dessas palavras com sentidos opostos, né? Aí você vai colocar a sujeira ali no meio, entendeu? Ou seja, ela ficou quase preta pela questão da sujeira. Então, é essa a ideia da antítese, certo? Agora temos a outra figura de pensamento, que é o oxímoro, mas ele tem outro nome que a gente conhece mais ele. Eu coloquei esse nome aí só para complicar a vida de vocês, mentira. Que é o paradoxo, né? Esse é outro nome de oxímoro, que é uma antítese mais intensa, né? Que reúne ideias mais contrastantes. Ou seja, é como se fosse realmente uma contradição absurda, sabe? Você nota essa contradição, tipo, de cara. Então temos aqui o famoso poema, né? Que fala assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, sabe? Então você vai ver que, peraí, como assim é uma ferida que dói e não se sente, sendo que a dor a gente sente, sabe? Ou não, ou você não pode sentir dor, né? Tem casos de gente que não sente dor. Mas enfim, vocês entenderam, pegaram a ideia, sabe? Contentamento descontente. Tá, mas é um contentamento, é algo que está contente, mas como vai ser descontente? Sabe? Então é essa meio que a diferença de antítese para paradoxo, essa intensidade, sabe? Essa coisa mais absurda do oxímoro, né? Do paradoxo em relação à antítese, certo? Próxima figura de linguagem, temos a ironia, né? Que todo mundo conhece. Usar um termo, né, com um sentido contrário do que você pensa, né? Geralmente, eu digo assim, em textos literários, né, em charts é mais fácil até, mas só que em textos literários, acadêmicos, assim, é muito difícil você identificar uma ironia porque não tem, sabe, a não ser que tenha um contexto, porque não tem uma imagem, sabe, não consegue identificar a entonação da voz da pessoa. Geralmente a ironia é mais identificável assim. Mas num texto é um pouco difícil, né? Então é bem trabalhoso mesmo. Então aqui tem um exemplo, né? Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Perceberam a ironia, né? Tá elogiando, tá tudo bem, tá tudo legal, mas aí fala que ela é burra como uma porta ali no meio da coisa, mas no final fala que ela é um amor, sabe? Um amor de pessoa, sendo que no contexto todo ela tá degradando a imagem dela, certo? Então é como se tivesse um calor do cão, né? E você falar que o clima tá agradável, sendo que você não gosta de calor, né? Ou por acaso, tô aqui bebendo água, alguém pergunta se eu tô bebendo água. Tá bebendo água? Não, imagina. Então, ironia facilmente identificável, certo? Bem, próxima é o eufemismo, certo? Ou aquela amenização, né? Como diz aqui na definição, a suavização da linguagem, né? Você vai pegar a linguagem, dar um toque mais suave, né? Então aqui temos um exemplo, né? Era uma estrela divina que ao firmamento voou, né? O firmamento voou quer dizer que ela morreu, né? Ou dormiu com os peixes, abotou o paletó de madeira, né? Sabe? Foi dessa pra melhor, sabe? Então, assim, é pra eufemizar, sabe? Falar, ao invés de falar que ela, né, veio a falecer, né?
Ou, tomou um tiro na cabeça, morreu, foi trágico, sabe? Então, eufemismo, sabe? Vai amenizar a linguagem, certo? Bem, temos aqui a hipérbole como exagero da linguagem, certo? Um exemplo aqui, né, de hipérbole. Temos um exemplo aqui, né? Farei que o amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados. Bem, você sabe que não vai pintar, né, 1000 segredos delicados. Ou tem um outro exemplo aqui mais usual que a gente costuma falar: nossa, eu tô morrendo de rir, né? Sendo que no sentido habitual da palavra, né, você quer expressar, né, a ideia é que você está rindo muito e não que você está morrendo de rir, né? Porque se você estiver morrendo de rir, vai para a polícia, vai para o SAMU. Ou a famosa frase dos memes, né? Eu perdi tudo, né? Sendo que você não perdeu tudo, você tem a Deus, amém? Então, assim, significa que você está rindo, né, demais e tal. Então aqui temos hipérbole, né? Hipérbole, né? Tipo exagero, né? Então, próximo é a gradação, né? Organização de ideias com sentido crescente ou decrescente. É só lembrar daquela palavrinha gradativamente, né? Tipo, você vai pra cima ou você vai pra baixo. Ele subiu gradativamente até o coisa. Foi indo gradativamente. Lembra de gradação, né? Gradativamente, gradação, tá. Temos um exemplo aqui, né? Temos um exemplo aqui, vamos lá. Esse coração oculto pulsando no meio da noite, da neve, da chuva, debaixo da capa, do paletó, debaixo da minha pele e da carne. Percebeu que tá da noite, neve, né? Foi descendo, gradativamente. Ou é como se fosse do meu coração, da minha costela, do meu sangue, da minha blusa, do meu casaco e da minha aula aqui com vocês, seus lindos. Então, é isso, gradação, né? Subir, né, gradativamente ou, né, descer gradativamente, né? Essa questão aí de organização de ideias, né, nessa ordem aí, certo? E temos a personificação, né? Não é persona, né? Tipo, você atribuir, né, um personagem, né? Então, atribuição de características, né, de características humanas a seres inanimados, a seres que não se mexem por conta própria, né? Então, por exemplo, aqui que eu pegar o livro aqui de Paulo, se eu dizer que esse livro aqui ele está, sei lá, falando, né, significa que não é meio que verdade, né? Até porque geralmente fala que esse livro aqui diz que não sei, ele diz alguma coisa esse livro aqui, tá bom? Então, sendo que o livro, né, dizer é uma característica humana, sendo que de livro não é uma característica humana, né? Ou, por exemplo, sei lá, as portas gritaram, né, sendo que porta não grita, ou sentiu dor, coisa do tipo, né? Lembra de personificar, né? Transformar em pessoa algo que não é pessoa, né? Lembra de fazer um personagem, né? A persona, né? Aquela coisa assim. Então aqui temos o exemplo, né? Bonitinho, mais bonitinho do que eu tô falando com vocês. Bem, exemplo aqui, né? Temos o mar jaz. O mar jaz em segredo, o mar jaz, gemem em segredo os ventos, em eolo cativo, né? O mar, né, como a gente sabe, não geme. Quem tem essa capacidade de gemer são as pessoas, certo? Quem tem a capacidade de falar alguma coisa são as pessoas e é isso, né? Com isso a gente fecha as nossas figuras de pensamento, que resumidamente são ideias, né, que você quer apresentar, mas com palavras diferentes do usuário de palavras ou expressões, certo? Agora vamos para a próxima, que são as figuras de sons, que utilizam reprodução ou repetição de vogais, consoantes para intensificar a expressividade no texto, certo? Então temos aqui a sonância, a literação, paronomásia e onomatopeia. Certo? Essas são mais simplesinhas, por isso que eu deixei elas por último aqui, certo? Então vamos lá. A sonância é a repetição da mesma vogal na frase, certo? A sonância é a repetição da mesma vogal, né? Aqui temos: sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático no litoral, né? Ato, ó. Repetição de vogais, né?
numa mesma frase. Você vai ver, né, a vogal O ali no sou, o lato, nato, no sentido, lato, né, e etc, etc e tal, certo? A assonância é repetição de vogais, né? A aliteração, repetição da mesma consoante, certo? Essa é a diferença, né? Assonância, vogal, aliteração, consoante, né? Então vamos um exemplozinho aqui da aliteração, né? Quem madruga sempre encontra Januária na janela, né? Madruga sempre encontra Januária na janela, né? Área, encontra, madruga, você vai ver o R ali, né? Sempre repetindo na frase, certo? Aliteração, repetição de consoante, assonância, repetição de vogal. Simples a diferença, né? Agora, paronomásia, né? É a aproximação de palavras com sons semelhantes. Seria o famoso trava-língua, né? Então aqui tem violência, viola, violeira, vozes veladas, veludosas, vozes volúpeas dos violões, vivas, vãs vulcanizadas. O rato roeu a roupa do rei de Roma, a roupa do rei de Roma o rato roeu. São os famosos trava-línguas, né? Paronomásia, trava-língua, certo? Aproximação de palavras com sons diferentes, certo? E temos a onomatopeia, né? Que é termos que imitam sons ou ruídos. O toque-toque da janela, o atchim, né? Do coronavírus, do espirro, né? A tosse, do cough-cough, né? Então, é isso. Fechamos todas as figuras, né, de linguagem do termo e agora vamos fazer aqui uma questãozinha, né, para não ficar só na teoria, certo? Então, lembrando aqui, né, como eu disse no início, na primeira parte, que o Enem ele não vai abordar a questão da figura de linguagem como uma forma conceitual, que nem a UERJ, né? Tipo, tem lá a frasezinha, né? Tem aqui, identifique nesse texto aqui o que é figura de linguagem, qual que é a figura de linguagem aqui e tudo mais. Não, vai estar em um texto ou em uma charge, como vocês estão vendo aí, né? Ou em duas imagens, dois textos e um poema, e um soneto, e etc e tal, certo? Vamos lá. Tem a chargezinha aí, né? Rede social, né? E o cara falando, né? Uma rede cheia de pessoas falando que rede social aqui em casa é outra coisa, né? É outra coisa, né? Rede social aqui em casa, né? Rede social aqui em casa é outra coisa, né? Então, lendo aqui, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto, né, contexto. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a, bem, tem ali o balãozinho lá do moço falando, rede social aqui em casa é outra coisa, né? E vamos analisar, né? A frase proferida recorre ao quê? Que recurso linguístico, né? Vamos lá. Letra A, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos, né, da expressão rede social para transmitir a ideia que se pretende veicular. B, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Homonímia, para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Bem, vai ficar aí na tela, vou dar um tempinho aqui para vocês responderem, né, tentarem fazer, né. Bem, temos aqui a chave, né, e as alternativas aqui. Bem, qual seria a alternativa certa? Bem, vamos lá, vamos desenvolver aqui, né. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos, né. Bem, no contexto da ilustração, a frase proferida recorre ao quê? O que ela recorre? Certo? Já respondendo para vocês de cara, letra A, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que se pretende veicular. Por quê? Lembra que eu falei com vocês o fato do Enem não cobrar tipo todas as figuras de linguagem, mas
sim um contexto, ou o fato de usar em exemplos a definição de figura de linguagem, certo? Eu quero dizer uma coisa, eu escrevi uma coisa, mas eu quero dizer outra, e etc e tal. Então, isso está atrelado à questão aqui. Por quê? Porque a polissemia, tudo bem ter essa questão de vários sentidos, não é nenhuma figura de linguagem, né, das que eu descrevi aqui e tal, mas tem a, como é que eu vou dizer, tem a ideia, é semelhante ao objetivo da figura de linguagem, certo? Que tem a ver com o sentido, sabe? De você veicular o sentido, de você falar do sentido, de você expressar um sentido diferente do que você quer colocar. Ou seja, aqui no caso, tá falando de rede social, por quê? Porque tem uma rede aqui, né? E um monte de pessoas, né? Tipo, né? Que a gente pode interpretar como filhos, né? Com a família e tudo mais. E ai meu Deus. E com as redes sociais, né? No caso Facebook, WhatsApp, Instagram e aqui no YouTube também, certo? Então tem esse duplo sentido, né? De rede com rede e rede social de relacionamento, né? De se tratar com pessoas, certo? Então a questão certa seria a letra A. Agora vamos para a letra B do porquê que não poderia ser, certo? Bem, B. Ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Não exatamente, porque a ironia como conceito, né, ela não recorre a isso, ela recorre a você querer expressar uma ideia e não conferir um novo significado, ou não colocar um novo significado em outra coisa. Então não tem muito a ver com ironia, certo? E também outra coisa, no caso, é a outra coisa que ele fala, né, mais de sentido denotativo mesmo, certo? Homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população. Cadê? Ah tá. O espaço da população pobre e o espaço da população rica. Não consigo nem como é que eu diria isso aqui? Homonímia. Não tem, sabe, muita ver. Essa seria a questão que eu já eliminaria de cara, sabe? Até porque não é, sabe, Bem, D. Por que a D não seria? Vamos lá. Personificação, né? Personificação para opor o mundo real pobre com o mundo virtual rico. Lembra do que eu disse sobre personificação atribuir características humanas a coisas? Bem, aqui não estaria atribuindo características humanas, sabe? Como aqui, por exemplo, a sala respira ar puro, sendo que, né, o ar puro não respira, né? No exemplo, no caso que eu não me lembro do exemplo que eu usei, mas enfim, né? Espero que tenha ficado clara essa questão aí da personificação. Aqui no caso não está atribuindo coisas, não está atribuindo sentimentos, não está atribuindo características de seres inanimados. Então esse seria o porquê, né, de não ser. E aqui por último temos a antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Não, porque antonímia tem mais a ver com ideias opostas, ideias antepostas, e também não seria figuras de linguagem, né, o assunto que a gente estaria tratando aqui, certo? Então, questão correta seria a letra A, polissemia aos múltiplos sentidos, certo? De você pegar uma palavra no sentido denotativo dela e atribuir a outros sentidos e a outras ideias que você quer expressar, certo? Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero que a gente tenha, né, uma caminhada aí muito grande pela frente, né? Se você gostou, né, continua aqui com a gente, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com a avô, compartilha com o pai, com a mãe e etc, né, para que todo mundo, assim como eu, que fui aluno daqui, né, na época do presencial, né, possa ingressar para a faculdade, né, e conquistar aí as universidades públicas, né, que estão infelizmente muito elitizadas, certo? Então é isso. Beijão, gente, até a próxima.